Bem-vindos ao Sofá do Parlamento. O Chega está a crescer nas sondagens para as legislativas, cresceu agora nas regionais dos Açores, mas pode correr o risco de ser excluído de soluções de governo. Hoje recebemos um dos deputados do Chega. Bem-vindo, Bruno Nunes. Eu começo pelos Açores, que é o que tem marcado os últimos dias. José Manuel Bolieiro diz que quer governar em maioria relativa, dispensando o vosso voto. Isto significa que um voto no Chega arrisca a ser inconsequente? Bom, antes de mais, obrigado pelo convite. José Manuel Bolieiro pode ter a sua interpretação daquilo que achar que é melhor. No entanto, todos nós percebemos, e o Presidente André Ventura tem sido claro em relação a esse aspecto, a vontade do povo foi determinante e percebeu-se que existe um crescimento significativo do Chega e que o Chega é o único partido que, aliás, cresce no arquipélago. Portanto, José Manuel Bolieiro, se quer manter esta lógica de instabilidade que levou e que ditou eleições antecipadas, é uma decisão que é dele e que está dentro da legitimidade para o fazer. O Chega tem tido o seu posicionamento, respeitando a autonomia no arquipélago por parte do José Pacheco, neste caso o Presidente do Chega Açores, e também a nível nacional por parte da Direção Nacional e do partido temos sido... Mas não pode levar aqui a uma mudança de discurso, aqui já na parte nacional, ou seja, afinal o Chega pode ter peso, mas pode não ter relevância? Não, aqui o que leva é claramente a população percebe, e as sondagens têm ditado isso, que estamos numa fase em que acabou o bipartidarismo entre Partido Socialista e PSD e que claramente o Chega é a única alavanca que pode, de facto, ou estar no governo e compor o governo de maioria de direita, ou então ter uma fiscalização acérrima e eficaz, como tem tido ao longo dos últimos anos, desde que André Ventura entrou como deputado único e atualmente com os 12 deputados. Portanto, aquilo que pode, de facto, acontecer é ou fazemos parte da solução governativa, ou o partido que estiver a governar sabe que terá à perna, passa a expressão, um controlo eficaz e efetivo por parte do grupo parlamentar do Chega, porque se com um conseguimos fazer a fiscalização que fizemos e com 12 fomos de facto o líder da oposição em Portugal, não temos a mínima dúvida que com mais de 40 deputados, isto na pior das perspectivas, porque nós acreditamos, e podem nos chamar loucos quem estiver a ouvir, mas a realidade, nós acreditamos que é possível chegarmos à governação e tornar o Partido Social Democrata, neste caso a AD, mas a AD é um pouco irrelevante porque o CDS tem pouca expressividade na AD, para segundo lugar dentro da direita. As sondagens são animadoras, nós percebemos que estamos a crescer diariamente, enquanto os outros vão crescendo e faltam ainda muitas semanas. Nós já vamos a essas expectativas ainda sobre os Açores. O Chega deve ou não aprovar o programa de José Manuel Bolieiro? Olha, não me vou imiscuir muito nisso e é de facto, eu sei que tem sido uma posição tomada por grande parte dos líderes políticos com a questão de se escudarem no princípio da autonomia, mas de facto existe aqui duas autonomias com as quais eu não posso interferir. Primeiro, a autonomia da região autónoma dos Açores e do Chega Açores e a outra autonomia da Direção Nacional, com a qual eu não faço parte também. E, portanto, eu creio que o Governo dos Açores terá sempre, da parte do Chega, uma visão responsável, como teve até aqui. O Chega foi o adulto da sala, enquanto no último mandato percebeu que o PSD não cumpria as suas obrigações para com o Chega e daquilo que estava previamente acordado, e, portanto, a decisão será, obviamente, da região autónoma, neste caso, do Partido Chega nos Açores, e da própria Direção Nacional, ou seja, no caso, André Ventura. Depois, como é que André Ventura pode garantir que o Chega tem uma palavra a dizer e, por outro lado, garantir que nunca vai votar ao lado do PS uma rejeição a um governo da direita? Eu acho que André Ventura tem sido demasiado claro em relação a isso, que nós nunca votaremos ao lado do PS e que nunca estaremos ao lado do PS. Agora, a pergunta tem que ser de outra forma. O que é que o PSD e o Luís Montenegro querem no meio desta embrulhada política que o próprio PSD tem criado? Portanto, a partir do momento em que o PSD continua com esta questão das linhas vermelhas e que acha que é à direita e que somos um partido racista, um partido xenófobo... Mas o que é certo é que agora a bola passou para o vosso lado, não é? Não, a bola ficará do nosso lado a partir do momento em que formos nós o partido com a maioria na direita. Enquanto não formos o partido com a maioria na direita, caminhamos para lá, mas durante estas semanas, até chegarmos lá, a decisão não terá que ser nossa. A decisão terá que ser do Partido Social Democrata. A partir do momento em que tivermos, e nós acreditamos, volto a dizer, que seremos a maioria à direita, então aí seremos nós a decidir as regras do jogo. E portanto, a bola neste momento, a acontecer um governo do Partido Socialista no continente, ou seja, em Portugal, continente e ilhas, porque obviamente a eleição legislativa abrange todas as ilhas também, será uma responsabilidade do Partido Social Democrata por perceber que vai continuar com estas linhas vermelhas que não faz sentido nenhum. Portanto, a direita tem que de uma vez por todas perceber que esta política fraticida da direita
que ao longo dos últimos anos e até ao aparecimento do Chega sempre foi uma constante. A última vez que se conseguiram unir foi com a AD, mas uma AD a sério, não é esta AD da Wish, como se costuma dizer, que acaba por não ter expressividade. O CDS neste momento não tem expressividade, o PPM é nulo, e portanto a AD acaba por ser o PSD, mas ao longo destes anos tem tido um posicionamento completamente fraticida de tentar aniquilar toda a gente que está à sua direita, e o Chega não consegue, ou ao Chega não conseguem ter esse posicionamento, nem conseguem chegar aí para nos anular. Nós estamos a crescer e portanto o posicionamento é claro. Se acontecer alguma governação à esquerda nas legislativas, é claramente por responsabilidade de Luís Montenegro e da forma como tem gerido o PSD. A menos que aconteça, na noite das eleições, Luís Montenegro ser coerente com tudo o que tem dito, caso não tenha a maioria, não governa, se demita e apareça alguém dentro do PSD que perceba que a direita tem que se unir e não pode continuar a permitir que a esquerda alavanque mais não sei quantos anos que tem desgraçado Portugal. Que é uma garantia que André Ventura já disse que lhe tinham dado. O Bruno Nunes foi cabeça de lista por Setúbal, agora vai ser candidato por Lisboa no 7º lugar. Como é que isso não é uma despromoção? Olha, eu não interpreto despromoção. Eu fui candidato pelo Círculo Eleitoral de Setúbal numa altura que estava a residir no distrito e atualmente continuo a residir no distrito, mas a minha política ativa sempre esteve muito baseada no poder local, até ser deputado, e fui candidato à Câmara Municipal de Louros, onde sou atualmente vereador e onde reconheço que tenho, sem qualquer falsa modéstia, tenho capitalizado a marca do Chega. Obviamente temos André Ventura como uma marca maior, mas no poder local nós conseguimos fazer algum trabalho que tem tido relevo e importância na comunidade local. E, portanto, eu neste momento considero que consigo capitalizar, se calhar, mais para o partido, e acredito nisso, estando no Distrito de Lisboa, capitalizando os votos de Louros, e não só, mas em Louros essencialmente, e portanto acho que nós temos que retirar daqui as ilações claras de não é importante o lugar em que o Bruno vai, é importante perceber o que é que o Bruno pode trazer para o partido. A curiosidade é porque é o único que perde esse lugar, não é? Entre os deputados que foram eleitos há 2 anos. Também posso interpretar que sou o único que passo de uma lista onde não era liderada por André Ventura e atualmente estou numa lista com André Ventura e, portanto, eu acredito que a questão não se coloca porque serei eleito, o 7º lugar é claramente possível eleger em Lisboa. Acredito Está que iremos... 100% confiante de que vai ser eleito? 100% só quando abrirem as urnas, mas acredito claramente... Foi no crescimento para 30 ou 40 deputados e... Sim, mas acredito claramente que em Lisboa teremos um resultado importantíssimo. Acho que Lisboa será talvez dos distritos onde claramente ficaremos à frente da PSD e teremos um resultado histórico em Lisboa e, portanto, não me preocupo com isso. Olha, é aquela velha máxima, eu sei que isto soa um bocadinho a discurso redundante, mas não é tanto o que o partido pode fazer por mim, é o que eu posso fazer pelo partido. E eu acho que neste momento, estando como candidato no distrito no qual sou vereador e onde tenho atividade política diária, enquanto autarca, posso ajudar muito mais o partido e ter uma eficácia maior naquilo que são resultados a capitalizar para o Chega no distrito de Lisboa. Portanto, não considero a despromoção, considero que há uma visão política por parte do presidente do partido de equacionar todas estas questões. Para além disso, a Rita Matias é um excelente quadro do partido, tem uma excelente notoriedade, é do distrito de Setúbal, é jovem, o distrito de Setúbal é jovem. Está a afirmar-se quase como uma número 2 de André Ventura, uma possível sucessora de André Ventura, tem estado a ganhar muito destaque nos últimos meses, em particular nas últimas semanas. Olha, eu sou daqueles que considero que o Chega é André Ventura é o Chega, e há muita gente que nos critica por dizer que nós achamos isto, que é quase um espírito de culto do líder, mas eu tenho de facto essa convicção. E, portanto, a seu tempo, o André é o primeiro a dizer que não ficará, obviamente, a vida toda à frente do partido. Eu espero que o André fique no mínimo mais 15, 20 anos, e assim que o André saia com 15, 20 anos, a Rita estará com 40 e qualquer coisa nessa altura, e certamente a Rita é um excelente quadro, tem provado na juventude, tem provado que neste momento nós, olhando para os resultados nas camadas mais jovens, percebemos que crescemos também muito em consequência do trabalho que a Rita tem feito e, portanto, acho que é completamente descontextualizado neste momento estarmos preocupados com essa situação, sendo que a Rita é um excelente quadro do partido. Vamos às propostas do Chega, muitas foram apresentadas no Congresso e só aí, segundo o Jornal Expresso, estão 11,5 mil milhões de euros em medidas. Como é que se vai pagar isto? O dinheiro da corrupção é suficiente para pagar isto? Olha, não será necessariamente só o dinheiro da corrupção. Eu sei que querem sempre pegar naquela questão do facto de André Ventura ter falado dos 20 mil milhões
e depois tentam descredibilizar o próprio estudo que foi citado por André Ventura. Nós temos, basta vermos o despesismo que tem sido feito na área da saúde, que são cerca de 1.000 milhões, basta vermos a forma como o governo tem organizado a própria administração pública e este monstro, passa a expressão, que é a administração pública com as gorduras que existem no Estado. E, portanto, sabe, eu tenho utilizado uma expressão em diversas entrevistas que eu creio que pode ser elucidativa para quem nos ouve. A determinada altura eu via um documentário sobre uma marca de Fórmula 1 que constantemente a marca queixava-se porque passava com menos 2, 3 segundos sempre da meta e não conseguia melhorar. E sempre esteve focada no motor. Até o dia que percebeu que deveria desmontar o carro todo e entender que existiam pequenas peças que conseguiam reduzir o peso ou aumentar a sua eficácia. E eu acho que é muito através deste paralelismo que podemos chegar ao Estado português. Nós temos demasiados observatórios, nós temos demasiadas fundações, nós temos demasiadas gorduras em determinados setores do Estado, nós temos uma sobreposição de determinadas funções dentro do Estado e organismos do Estado, onde só aqui existe, de facto, muito desperdício. E cortando nessas questões intermédias. Obviamente um reordenamento do sistema administrativo, da forma como o Estado se organiza e nas despesas desde a mais pequena, quando as pessoas nos dizem muitas vezes, mas não é porque o André Ventura diz que vai reduzir os deputados que isso fará diferença no Orçamento de Estado. Mas lá está, é a pequena peça. Portanto, nós precisamos de otimizar este país e chegarmos a uma conclusão clara, que neste momento desperdiçamos 1 milhão nas indemnizações da TAP, são os 3,2 mil milhões que não são devolvidos, como disse, o desperdício na saúde. E que a soma de todas as partes chegará para... A soma de todas as partes e com uma gestão eficaz, por isso, basicamente o que o Partido Socialista tem feito ao longo dos últimos anos, e quando digo o Partido Socialista com responsabilidades do Partido Social Democrata, é uma falta de capacidade de gestão atroz que tem levado a toda esta despesa do Estado, que bem estruturada e bem organizada, e nós acreditamos que temos capacidade para o fazer, com a batuta e a liderança da André Ventura, nós acreditamos que será possível recuperar. Se me disser, é no espaço de 6 meses, é no espaço de 1 ano. Não, o regime e o sistema estão demasiado viciados e temos que aos poucos ir acertando toda esta máquina que é o Estado. As sondagens apontam para esse crescimento grande do Chega nas eleições, já aqui falámos sobre isso. O que é que seria um mau resultado face a tanta expectativa? Um mau resultado seria eleger menos de 12 deputados. Manter não seria um mau resultado? Obviamente que a expectativa é enorme. Agora, nós neste momento aquilo que consideramos é que o bom resultado para nós será ganhar as eleições. É por aqui que o extraordinário resultado seria ganhar com maioria absoluta. Agora, o mau resultado seria abaixo dos 12 deputados. O bom resultado será sempre a soma de mais deputados dentro da bancada. E nós acreditamos que isso está claramente salvaguardado. Salvaguardado até à abertura das urnas, mas acreditamos que a população... As boas sondagens não podem prejudicar? As sondagens têm tido um efeito ao longo dos últimos anos que obviamente têm criado tendência e vão criando uma tendência. E assistimos também aqui em Espanha quando as sondagens tiveram o impacto do princípio do voto útil e acabou por ser prejudicial para o próprio Vox. Nós interpretamos que, no entanto, o fenómeno é diferente e há muita gente que tenta fazer o paralelismo com aquilo que aconteceu em Espanha entre o PP e o Vox e aqui entre a AD e o Chega, mas são realidades completamente díspares a partir do momento em que nós não temos partidos separatistas, nós não temos partidos regionais e que as causas são muito mais nacionais e de uma forma diferente daquilo que é visto em Espanha. E, portanto, nós acreditamos que esse fenómeno espanhol de queda do Vox nunca irá acontecer em Portugal. Para além disso, nós temos o político mais mediático de espectro político nacional, não há discussão política, não há debate televisivo, seja da RTP, da SIC, da TVI, eu acredito que até na SIC Mulher e por todos os outros canais, o discurso tem que passar pelo Chega, tem que passar por André Ventura, porque percebemos que neste momento é o político com maior notoriedade. Para além de ter maior notoriedade, percebemos também que claramente é quem está dentro do terreno, dentro daquilo que... Porque é um trabalho de 4 anos, não é um trabalho recente. Nós não vimos para a rua apenas agora com a questão das eleições. Nós temos estado na rua ao longo destes 4 anos e ouvimos constantemente não só os sindicatos, que por norma nem se aproximavam tanto de nós e que agora reconhecem que somos nós que os podemos defender, e a população reconhece que nós falamos para fora aquilo que as pessoas pensam. E quando dizem, mas eles dizem o que se diz no café e falam como se estivesse no café. Que assim seja, porque é sinal que somos de facto os representantes do povo. E quando
as elites políticas consideram que já estão muito acima do povo e que deixaram de ser o povo, então a coisa corre mal. Olha, como estava escrito antigamente, era muito na lógica de we the people, ou seja, nós somos o povo e por isso acreditamos que os representamos e acabamos por entender que tivemos a sorte de sermos nós o porta-voz da mensagem deles. Mesmo num cenário abaixo das expectativas, imaginando que o Chega aumenta 3, 4, 5, 6 deputados, o que ficará certamente abaixo da expectativa que tem ao dia de hoje, o projeto do Chega só se justifica com André Ventura como líder? Neste momento, sim. E acredito, como lhe disse há pouco, acredito que nos próximos 10, 15 anos, 20 anos, sim, o André é jovem, o André celebrou agora, penso que não vou cometer nenhuma inconfidência, 41 anos. E, portanto, temos um líder jovem, com notoriedade enorme, que lutou por este projeto, foi ele que teve a visão da criação do projeto. Podem vir com as acusações de dizer isto é o culto líder, é completamente indiferente, mas acredito que neste momento e durante os próximos anos não faz sentido que, e eu disse isso há pouco tempo à SIC, por exemplo, um governo que a AD impusesse coligação que o Chega, mas que dissesse o André Ventura teria que ficar fora, nunca seria um governo do Chega, e acho que o Chega nunca deveria aceitar, por exemplo, uma posição dessas. Um governo com o Chega sem André Ventura não será um governo do Chega. Bruno Nunes, nós temos aqui um segmento final a que chamamos a defesa da honra. Cada palavra para que efeito? Para a defesa da honra, Sr. Presidente. Vou aproveitar para voltar a um assunto que já aqui falámos. Não acha que esta realocação nas listas é por existir receio de que possa fazer frente a André Ventura? Não, repara uma coisa, só um louco é que consideraria que dentro do Chega iria fazer frente a André Ventura. Repito, até a exaustão, André Ventura é o Chega é André Ventura. Isso não faz do Chega o partido de um homem só, faz o partido de um homem único, que é completamente disparo. Parecem frases feitas, mas é a realidade. E, portanto, o André conhece-me desde 2017, desde que fizemos as campanhas autárquicas em Loures, quando ele era candidato à presidência da Câmara Municipal de Loures. Sabe a lealdade que eu tenho para com ele, sabe a abertura que temos um com o outro, sabemos ambos os objetivos que temos um para o outro, ele sabe o que pretende para mim, eu sei o que pretendo para ele, eu pretendo levar a primeiro-ministro e ele sabe os objetivos que tem. E essa sombra não paira? Não, por muito que tem... Nem à volta de André Ventura? Poderá existir sempre alguém que acha que um dia poderá acontecer isto e aquilo, e eu vejo também as redes sociais, não vou ser hipócrita, e vejo alguns jornais a tentarem alavancar essa questão. Não considero questão. O dia que existir uma desconfiança de André Ventura em relação a mim, ou a minha em relação a André Ventura, então o meu lugar dentro do Chega estaria em risco e não era para estar em sétimo, era para eu estar fora. E estaria fora do partido, com toda a lealdade e amizade que tenho com o André Ventura. Como eu considero que não é esse o caso, eu sei o que o André Ventura pretende para mim, e eu volto a repetir, eu sei o que pretende para ele. Não é só por isso que se mantém leal a André Ventura? Para não ser afastado totalmente? Não, de maneira nenhuma. Sou amigo do André, reconheço uma competência atroz. Acho que todos reconhecemos. Obviamente, enquanto jornalista não vai dar a sua opinião, mas todos sabemos que André Ventura, quando sobe àquela tribuna, e André Ventura, quando abre um telejornal ou quando faz uma declaração, nós não temos ninguém no espectro político nacional que lhe consiga sequer acompanhar na forma como faz as suas intervenções. E, portanto, seria completamente descabido e absurdo alguém interpretar que deveria fazer frente a André Ventura, e isso para mim não faz sentido nenhum. Bruno Nunes, obrigado pela disponibilidade. Eu sou o Miguel Viterbo Dias, o Sofá do Parlamento está de regresso na próxima quarta-feira.